Mais uma vez, ao vivo com vocês, para mais uma produção de conteúdo para todas as pessoas, empreendedores que pretendem se desenvolver na carreira. E hoje recebendo com muito amor um amigo, um irmão, um grande empresário. E para falar de um tema da valorização da fé e da família nos negócios. Hoje, nós vamos ter uma aula imperdível com o fundador da maior escola de idiomas do mundo, que são as escolas Wizard. Carlos Wizard Martins, ele é autor de vários livros, além de influenciar milhares de empresários pelo mundo. Na parte final dessa live, já vou deixar aqui um insight para vocês, que na parte final da live eu vou estar falando para vocês da importância desse empresário Carlos Wizard na minha vida pessoal, profissional e espiritual. Então, hoje a gente vai conseguir entender o quão importante foi a valorização da fé e da família nos negócios de Carlos Wizard. Além de autor de dezenas de livros, ele tem um marco na vida dele, que é o meu maior empreendimento, né? Sobre uma missão feita lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, para acolhimento aos refugiados. Temos também outra obra, Desperte o Milionário que há em você, de Carlos Wizard. Olha quanto conteúdo a gente tem hoje para aprender com ele. Do 0 ao milhão, há um diamante em você. Se eu for listar aqui todos os livros, e esse livro escrito, Carlos Wizard, Sonhos Não Têm Limites. Então, já entrou aqui na nossa live. Carlos, vou te mandar aí o convite para estar participando conosco. Uma honra, um empresário que não mede esforços para ajudar vidas, ajudar pessoas, a levar o conhecimento para empresários no mundo. Então, hoje falando aqui do empresário que é detentor de diversas redes de franquias, que conquistou aí hoje na frente das franquias Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Mundo Verde, Ronald Academy, Topper, Mr. Wiz e Brasil do Bem. Amiga, satisfação estar com você, Elisângela Gomes Teixeira. Sempre uma alegria compartilhar experiência, compartilhar trajetória e trazer motivação para os jovens empreendedores. Carlos, o prazer é todo meu de te receber essa tarde para falar produzir esse conteúdo. Eu tenho só gratidão pela sua generosidade de parar sua vida, seus negócios, para estar gravando conteúdo para empresários que desejam se desenvolver na carreira. E é isso que você tem feito ao longo aí da sua trajetória. Estou falando aqui que hoje você é líder dos líderes, você é formador de líderes, né? Então, um dos livros aí que influencia milhares de empresários de todo o mundo é o best-seller, esse aqui, ó, Do 0 ao Milhão. Exatamente. Sabe por quê, né, Elisângela? Porque eu literalmente comecei do zero. Tinha 30 anos de idade, eu tinha acabado de ser demitido de uma empresa, eu não sabia o que ia fazer do futuro, eu estava inseguro, estava incerto, estava com a mente cheia de dúvidas, minha esposa estava grávida, eu já tinha 2 filhos pequenos para criar, a cabeça assim, bastante desorientada, estava no ponto zero, literalmente. E a partir daquele momento que eu comecei a pensar, ou eu vou mandar currículos e tentar conseguir uma outra colocação no mercado de trabalho, ou eu vou empreender. Algo me dizia que eu não devia mandar currículo, e dizia que eu devia empreender.
Mas, jovem, sem experiência, sem dinheiro, sem nenhuma equipe ou estrutura, ia empreender de que forma? Então, era somente sonhos na cabeça. Foi naquele momento que eu peguei uma folha de papel e, com uma caneta Bic, comecei a escrever possível projeto, né? Possível. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O último da lista era dar aulinhas de inglês. Então, eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa tem um dom, um talento, uma habilidade, mas ela mesma não consegue ver o potencial do dom que ela teve. E foi isso que aconteceu comigo. Na minha lista de prioridades, dar aulas de inglês era o último da lista. Mal sabia eu que, a partir daquele ponto, seria o embrião para eu desenvolver a maior rede de ensino de idiomas do planeta. Então, essa fica a mensagem para você que está sintonizado conosco. Qual que é o dom que Deus te deu? Qual que é a habilidade? Qual que é a competência? Qual que é um talento natural que você faz? Hoje, ainda nas caixinhas de perguntas lá do meu Stories, uma jovem perguntou: Carlos, eu quero empreender, mas eu não sei por onde começar. Eu disse: filha, começa descobrindo qual é o teu talento. Depois que você descobre qual é o teu talento, veja como você vai transformar esse talento numa fonte de renda, de forma tal que isso vai beneficiar as pessoas que estão ao seu redor. Então, basicamente, quando eu falo começar do zero, rumo ao milhão, passa por esse processo, né? A pessoa identificar qual é a competência, a habilidade, que geralmente é uma coisa nata, que ela faz naturalmente. E como que ela pode levar isso para o mundo, para o mercado, para o universo. Exatamente, Carlos. Você sabe que eu trouxe alguns apontamentos aqui dos seus livros, dos seus ensinamentos. E lá no livro Há um Diamante em Você, você começa lá no capítulo 2, você fala de um relato que você teve essa inspiração, se chama de inspiração divina, no capítulo que fala uma escola de empreendedores. E hoje eu vejo muito vivo isso em você. Você disse que lá nos Estados Unidos, naquela época, você participou de uma palestra de uma pessoa chamada Arthur Brooks, colunista do jornal The New York Times. E aí você conversou com ele depois e disse assim, ele disse, você tinha vendido já os seus negócios, né? Falando, e agora? O que eu vou fazer, né? Ele falou, Carlos, você construiu uma fortuna empreendendo. Por que você não ensina para as pessoas empreender? E o que você está fazendo aqui hoje é o que você faz pelo mundo, né? Motivando empreendedores, passando ali o caminho das pedras e mais. Sabe o seu diferencial que eu escuto no clube de networking, no clube de negócios que a gente tem aqui em Curitiba, na sua franquia Brasil do Bem, que o diferencial é a questão de levar a valorização da fé e da família para os negócios. E esse diferencial é encontrado em todos os seus livros. Então, neste mesmo livro, né, Há um Diamante em Você, você traz a questão da autossuficiência dos filhos. E isso é muito legal. A gente aprende, e eu represento aqui, hoje, os empresários que assistem suas aulas remotamente no Clube Brasil do Bem, da qual eu sou associada aqui em Curitiba, e que quando você não está aqui para enxergar a expressão no rosto desses empresários, a emoção, quando você diz do tempo de valor, de qualidade com os filhos, quando você diz da importância de eles aprenderem atividades no próprio casa, no comércio. E nesse livro, eu achei muito engraçado quando você contou a história do Nicolas, que você levou ele para a empresa e falou, esse vai ser o seu primeiro dia de trabalho. Você chegou para a secretária e falou assim, olha, agora ele vai ser o seu funcionário. E aí você tem que dar funções para ele. E aí ela disse assim, nossa, mas o Carlos, o que eu vou falar para ele fazer? Eu não sei, aí já não é comigo, ele é funcionário seu.
Então, eu gostaria assim de expressar gratidão mesmo e dizer que esse seu papel de empreender, e eu já disse no começo da live que eu vou dizer hoje para as pessoas, vou deixar a cereja do bolo para o final. A importância do seu papel na minha vida pessoal, profissional e espiritual. Então, eu tenho uma pergunta aqui para você, depois dessa explanação, o que te move? Porque você já está lá no hall da revista Forbes, como um dos bilionários, na lista, no hall dos bilionários, né? E eu falei com você no dia 6 de outubro agora. Aí era uma sexta-feira, você falou assim para mim: essa semana eu estou em Utah, segunda-feira eu sigo para Orlando, fico até terça. Daí na quarta eu tenho um compromisso na China, depois eu vou para a Índia e depois eu volto para o Brasil. Eu fiquei cansada só de ouvir. O que te move, Carlos Wizard? Essa é uma pergunta recorrente. E eu acredito muito que cada empreendedor ele precisa ter um propósito. E esse propósito vai além de ganhar dinheiro, vai além do aspecto financeiro. Tem que ser algo que é transcendental, sobrenatural, uma coisa que não tem preço em moedas. Então, eu declarei já há alguns anos e tenho vivido isso, que eu poderia, se eu quisesse de verdade, me aposentar. Eu teria grana suficiente para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Não precisaria trabalhar um dia na minha vida. O que ia acontecer comigo? Talvez eu ia ficar contente por uma semana, duas ou três, um mês, dois ou três, talvez até um ano, dois ou três. Mas depois eu ia entrar em depressão. Eu ia entrar numa busca de propósito na vida. Eu ia entrar num estado de não ter sentido na vida. Eu talvez ia começar a me perder pelos caminhos da vida. Talvez eu não ia ter rumo, não ia ter norte, não ia ter direção, porque ia ficar simplesmente gastando, 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 sem nenhum propósito. Então, sendo que eu tive a felicidade, ainda como um adolescente, graças aos meus pais, de ter uma base, um alicerce da fé, a fé hoje é um dos principais motivos que me levam a seguir avante empreendendo. Eu tenho falado com frequência que a educação aliada ao empreendedorismo e à fé são os maiores agentes de transformação de uma pessoa e de um indivíduo. Então, eu sinto que eu assumi como missão de vida, nesse momento, nessa fase que eu estou, levar a educação, sim. Tanto é que, conforme você citou há pouco, eu estou à frente do Clube de Empresários Brasil do Bem, que é nada mais é que educação, treinamento e qualificação para o empreendedor. Estou à frente também de Mister Wiz, que é levar educação para crianças e jovens. Levar empreendedorismo, sim. Eu acredito que se a pessoa quiser ter uma casinha boa, um carrinho bom, e de tempos em tempos fazer uma viagemzinha boa, tudo que ele precisa fazer é ter um bom empreguinho. Ele vai ter uma boa casinha, um bom carrinho e fazer uma viagemzinha. Agora, se ele quiser ter um super carro, quiser ter uma super casa e fazer uma super viagem, daí ele vai precisar empreender. Então, sendo que o meu DNA está na categoria do empreendedorismo, eu motivo, oriento, incentivo, recomendo o caminho do empreendedorismo. É óbvio que eu sei que nem todos têm essa predisposição. Porque a pessoa que trabalha no emprego, digamos, CLT, ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair e pronto. Ele não pensa mais nada. É aquele horário fixo que ele tem lá. E o empreendedor, Elisângela, você que é empreendedora sabe, né? Ele não tem horário, ele não tem dia, é feriado, é final de semana. Às vezes ele está sentado lá na escola dominical assistindo uma aula de domingo, a cabecinha começa a pensar lá no negócio dele. Ou seja, tem até que fazer um filtro aí para poder administrar o próprio pensamento. Ele perde o sono de madrugada, ele está pensando no negócio, ele está assistindo um jogo de futebol, está pensando no negócio.
Ou seja, está sentado ali na praia, olhando aquele mar bonito, está pensando no negócio. Essa é a vida, é o DNA do empreendedor. Então, eu entendo, respeito e admiro, né, todos os empreendedores. E, claro, entendo que todos têm esse perfil. Então, por isso que o empreendedor é meio fora da curva, fora da caixa, né? Então, voltando lá à tua resposta. O que me motiva? Eu já falei da educação, sim. Eu falei do empreendedorismo, sim. E o terceiro pilar é a fé. Então, eu tenho feito um trabalho junto com a minha esposa, Vânia, e também o casal Denis e Priscila Sá. Todos os domingos nós fazemos uma live chamada Fé, Propósito e Família, onde nós levamos a palavra de Deus para todas as pessoas. Convidamos depois as pessoas a participarem do estudo bíblico, que acontece na segunda-feira, às 21 horas. Inclusive, você que está aqui conosco agora, quiser participar, só escreve aí no chat, eu quero, eu vou te mandar o link e você vai participar gratuitamente. E eu acredito que a pessoa que tem fé, ela tem mais capacidade de concentração, mais resiliência, mais disciplina, ela se relaciona mais com as pessoas, ela interage de uma forma positiva, enfrenta os problemas da vida de uma forma mais otimista, ao ponto que aquelas pessoas que não têm fé, elas logo se entregam nos primeiros obstáculos. Então, até mesmo por uma questão de inteligência e sabedoria, a fé é fonte de inspiração, de revelação, de solução. Ou seja, a fé abre uma nova perspectiva para a pessoa, que sozinha, com a sua capacidade mental, normal, intelectual, ela não teria esse acesso. Então, e quando eu falo em fé, gente, é uma conexão divina com você e o seu Criador. Você pode ser um cristão ou um judeu. Você pode ser um muçulmano, você pode ser um budista, não importa. Mas, quando você tem essa conexão com o Criador, uma nova janela de um novo panorama aparece, surge na sua frente. Tem razão. Carlos, você sabe que eu me recordo aqui de você contando e também no seu livro do Zero ao Milhão, você relata que certa vez o Lincoln respondeu para uma pessoa assim, que quando você... meu pai fala assim, se você quer um dinheirinho, eu vou te dar um trabalhinho. Se você quer um dinheirão, eu vou te dar um trabalhão. É isso mesmo. E ele estava falando do empreendedor. Então, se você quer um carrinho, a gente faz um trabalhinho. Se a gente quer um carrão, a gente tem que fazer um trabalhão. E você sabe que é tão bonito eu sou fã, assim, do projeto Brasil do Bem, que leva um desenvolvimento, eu falo que é uma universidade para empresários. Um clube de empresários onde nós conseguimos nos desenvolver, além de realizar transações, negócios, a gente se desenvolve como pessoa. E aí os negócios começam a fluir. E aí você falar de espiritualidade, da importância da fé, e tem um momento de muita emoção, uma aula que se você pudesse ver o semblante dos empresários, quando você fala da carta que Vânia escreveu para você, quando você disse agora mesmo que empresários que, né, trabalham muito, pensam só em trabalho, é à noite, à madrugada, o tempo todo, e você se encontrava num momento que você estava trabalhando muito, e você não conseguia ver a esposa, os filhos já estavam dormindo quando chegava, e estava uma vida louca, muito trabalho. E aí Vânia escreveu uma carta para você. Aí você pode contar para a gente o que tinha nessa carta? Meus amigos ficam até emocionados, porque a Elisângela fez um dever de casa completo. Bom, todo empreendedor, quando começa o seu negócio, eu costumo dizer que ele está fazendo a empresa do eu sozinho. Ele abre, ele fecha, ele atende o cliente, ele recebe as faturas, paga as contas, ele faz o atendimento telefônico, ele faz a emissão de nota fiscal, ele cuida de toda a parte de marketing, de logística, de distribuição, ou seja,
Ele é tudo ali naquela empresa. Por isso que a empresa do eu sozinho. Então, quando eu comecei a empreender, eu literalmente comecei com a empresa do eu sozinho. E era normal eu sair de casa 6, 6h30, 7 horas, a esposa e os filhos pequenos ainda dormindo. E era normal também voltar para casa 9, 9h30, 10 horas. Quando eu chegava em casa, a esposa e os filhos pequenos dormindo. E foi passando o tempo, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, e aquela corrida, aquele corre-corre, aquela rotina desenfreada. Até que um dia eu chego em casa à noite, vou até a cozinha, né? A casa toda em silêncio, todo mundo dormindo. Eu vejo uma cartinha, estava na mesa da cozinha. Eu pensei que é romântico. A minha esposa preparou uma cartinha para mim. Acontece que eu comecei a ler a cartinha, gente, já fiquei emocionado. Começou mais ou menos assim. Querido esposo Carlos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu te amo muito, te admiro, eu te quero bem, te respeito, e eu sei que você se empenha, trabalha muito, se esforça para dar o melhor para nós. Só que daí veio uma palavrinha aí. No entanto, Tudo. contudo, todavia, porém, quero dizer para você que você está totalmente perdido nas suas prioridades. Por quê? Você está gastando todo o seu tempo no trabalho, na empresa, buscando dinheiro e está deixando os filhos, a esposa, a família em segundo lugar. Os teus filhos, pequenos ainda na época, tinham 6, 7 anos, eles ficam esperando o pai chegar em casa para jogar bola. E o pai não chega. As filhas pequenas, com 2, 4 aninhos, ficam esperando ansiosos o pai chegar em casa para ganhar aquele abraço. E o pai não chega. A esposa fica esperando o marido chegar e o marido não chega. Então, daí naquele momento ela escrevendo, né? Gostaria de fazer para você um desafio, um convite e uma promessa. Gente do céu, até me emociono. Ela disse qual que é o convite e o desafio? Que você vai equilibrar o seu tempo, vai gastar tempo suficiente no trabalho, mas vai também gastar tempo suficiente com a família e vai ter tempo suficiente para servir a Deus. Porque hoje nem Deus está satisfeito com você, porque você está gastando todo o seu tempo na empresa, nos negócios. E qual que é a promessa que eu faço? A promessa que eu faço é que se você tiver esse equilíbrio entre a família, os negócios e o serviço a Deus, ao próximo, Deus vai enviar pessoas para trabalhar com você, para você e por você. Com amor, Vaninha. Gente do céu, eu recebi aquela carta como se estivesse vindo diretamente de Deus para mim. Então, a partir daquele momento, realmente eu tive que redefinir minhas prioridades, refazer minha rotina, repensar o meu modo de administrar o tempo, pensando e sabendo e na certeza que se eu assim agisse, eu teria uma força divina que estaria me auxiliando. Então você que está sintonizado agora nessa live, junto com a doutora Elisângela, talvez você esteja passando pelo mesmo desafio, correndo, não sobra tempo para nada, e você quer fazer e não consegue, e você quer dar o melhor para a família, e se esforça, se empenha. Talvez você esteja fazendo igual eu fazia, estava trabalhando sozinho. Então, a partir do momento em que eu permiti que Deus tivesse maior presença e influência na minha vida e no meu dia a dia, um novo horizonte, um novo panorama passou a surgir na minha frente. Então, faço essa promessa para você também, que está conosco aqui. Confie. Às vezes a gente quer ter tanto controle e quer ter tudo na mão e a gente não quer abrir mão desse controle. Mas se for para abrir mão para Deus, oh, gente do céu, o que Deus não pode fazer por você? Você sabe, Carlos, que muita gente não sabe, mas você já abriu mão para as obras de Deus, para o serviço, para servir, né, nas obras de Deus.
E eu creio que isso foi fundamental para a sua evolução, para o seu sucesso, tanto na vida familiar, profissional e pessoal. Então, muitas pessoas não sabem, mas Carlos Luiz, ele aceitou interromper a vida, os negócios, por 3 vezes. Se você tiver mais vezes, você, quando adolescente, né? Quando rapaz, não mais adolescente, mas já jovem, né? Adulto, jovem adulto, você fez uma obra missionária para Portugal. E eu digo que a obra dos missionários a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, como você já disse uma vez, se os pais dos jovens adultos soubessem a escola da vida que é, eles pagariam para que seus filhos fossem a essa missão, uma escola. Depois disso, já casado com Vânia, você aceitou paralisar, né, sua vida e entregar seus negócios nas mãos de gestores e depois dos filhos jovens para fazer uma missão no Nordeste do país. E detalhe, com uma filha, as 2 filhas adolescentes em idade escolar, um filho, Nicolas, de 3 anos, o Felipe, com 1 ano, e foi designado para cuidar de 500 jovens no Nordeste, lá entre Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Além disso, né, o crème de la crème, você foi convocado, então, para uma missão humanitária para ajudar lá no estado de Roraima, na divisa do Brasil com a Venezuela, para acolher, então, refugiados. E essa missão que resultou no livro Meu Maior Empreendimento, lançado em 2020. Então, é aquilo que as pessoas... A rapadura é doce, mas não é mole, não. Você confiou a sua empresa, as suas coisas, a sua vida nas mãos do Senhor, certo de que tudo ia ficar bem. E então, houve esse período, né? E você cita no seu livro uma escritura que eu, nos momentos de adversidade, eu sempre... Isaías 55, 8, 9. E eu gostaria que você reproduzisse isso para as pessoas. De fato, essa passagem de escritura que a doutora acaba de citar é um lema na minha vida. Isaías 55, 8 e 9. Pode até escrever no chat, você que está com condição de escrever. O que diz essa passagem da Bíblia? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Gente do céu, para mim, essa passagem de Isaías é uma inspiração, é um lema, é um guia. Porque muitas vezes, conforme eu citei há pouco, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da forma que nós imaginamos, concebemos e pensamos ser o melhor. Porém, quando você vive baseado na fé, você acaba descobrindo que tem uma maneira mais excelente, você tem uma maneira superior, você tem uma maneira diferenciada, uma maneira que é sobrenatural. E essa maneira é a maneira de Deus. Mas daí você precisa ter a sensibilidade de saber ouvir, sentir e ter a coragem de seguir essa maneira, esse caminho, esse pensamento divino. Então, em momentos de decisões estratégicas, em momentos de determinações, de determinar rumo de vida, quando eu estava num dilema do que fazer, segue para cá, segue para lá, eu sempre me inspiro nessa passagem. E é interessante que quando você tem essa, digamos, busca, o Espírito Santo vai revelar para você, de uma forma transcendental, sobrenatural. Às vezes, pode ser através de uma passagem da Bíblia? Pode. Pode ser através de uma mensagem que você recebe? Pode. Pode ser através de um livro que você venha a ler? Pode. Pode ser através de uma palestra? Pode.
Pode ser num culto, numa igreja, um pastor, um bispo, um missionário? Pode. Deus tem maneiras diferentes para se revelar para os seus filhos. Pode ser através de um sonho? Pode. Então, Deus sabe como tocar a vida dos seus filhos, das suas filhas, e no momento certo, Ele vai tocar a sua vida. E quando Deus toca a vida do seu filho, aquela vida, ela se transforma de uma maneira imprevisível. Nem a pessoa consegue imaginar. Essa passagem que a Rosângela citou, de eu ir juntamente com minha esposa para Roraima, fica lá quase 2 anos, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu vou contar um segredinho só para vocês agora, hein? Vocês não vão pôr no Facebook, nem no Instagram e nem no Orkut. Eu nunca imaginei, gente, que eu iria lá para a fronteira. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar acolhendo refugiados. Eu nunca me planejei, eu nunca busquei, eu nunca desejei. Daí vocês vão dizer, nossa, mas a doutora Elisângela acabou de fazer aí uma honra, um mérito de o Isa ter passado 2 anos na fronteira. Agora o Isa está dizendo que ele nunca planejou, quis, imaginou, pensou, visualizou isso. Então vou contar só para você, tá bom? Eu tenho um filho adotivo chamado Nicolas. E quando esse garoto chegou na nossa casa, ele tinha 2 aninhos. Uma coisa que você, quando adota um filho, não sabe é qual é o histórico médico. Você apenas recebe a criança no juizado de menores, leva para casa, registra no seu nome e pronto, ele é seu filho. Você não tem o passado dele. E passado 1 ano, 2 ou 3, o que nós descobrimos? Que o Nicolas tinha o espectro autista, um grau leve de autismo. E, obviamente, surpresa o pai, surpresa a mãe, nós começamos a dar toda a assistência, o apoio, dando todo, digamos, o incentivo que ele precisava para se desenvolver como uma criança normal. Os membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ensinam desde as criancinhas que quando eles crescerem, eles vão ser um voluntário, um missionário, vão poder servir o próximo. Eu fui missionário em Portugal, conforme citou a Elisângela. Minha esposa, quando era solteira, passou a sua missão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Ou seja, ela cumpriu um período de trabalho voluntário. Os meus filhos gêmeos, um foi para a África, ficou 2 anos lá em Moçambique. Outro ficou no Texas. O meu filho Felipe passou 2 anos na Califórnia. E o Nicolas? Então sempre havia uma preocupação. Autista, será que ele vai poder ir para a missão? Talvez sim, talvez não. Mas independente de qualquer coisa, ele cresceu dizendo, quando eu crescer, eu vou ser um voluntário, um missionário. Beleza. Quando chegou na época certa, 20 anos de idade, ele disse, pai, agora eu estou pronto. Mas nós sabíamos que ele precisava passar por alguns exames de ordem psicológica, de ordem emocional, para ver se ele tinha aptidão e estava qualificado para o trabalho, né? Afinal de contas, tinha regras, disciplina, tem toda uma rotina que o jovem segue. Levamos o garoto, pusemos no carro, fomos até um especialista em São Paulo, um médico que ia dar avaliação, o veredito, se ele estava apto ou não. Entrou no consultório, depois de mais de 1 hora, saiu de lá, não falou nada. Só disse assim, podem voltar para casa. Daqui 2 semanas nós vamos passar o resultado. Gente, minha mulher já começou a chorar naquela hora, né? Porque se fosse uma notícia positiva, se fosse uma notícia favorável, o médico ia dizer, ó, estava liberado, pode ir, né? Tanto é que minha mulher de São Paulo até Campinas foi consolando o garoto. Sabe, meu filho, a missão não é para todos. Sabe como que é? Deus tem um plano para cada um. Você não precisa ficar triste se não der certo a missão. Deus tem um outro plano para você, tá bom? Ou seja, foi consolando o garoto. Quando passaram os seus 15 dias e finalmente nós recebemos a ligação, o médico disse o seguinte, olha, a recomendação é que o Nicolas não vá para essa missão, porque nós notamos que o autista ele tem um grau excessivo de inocência. Ele é um garoto muito inocente. É característica do autista. E talvez ele vai se
colocar numa situação de perigo, de risco para ele mesmo ou para os colegas que estiverem junto com ele. Então, ele não está apto para seguir para a missão. Gente do céu, agora nós tínhamos um problema, né? Como transmitir isso para o garoto de forma tal que ele não entrasse em depressão, não tivesse uma recaída, comece a se sentir discriminado, de alguma forma rejeitado. E nesses momentos, eu confio muito na inspiração que vem através da minha esposa, a Vânia. Passado um dia, 2 ou 3, de repente, numa manhã, ela levanta, desperta, iluminada. Eu disse, Carlos, eu já sei como resolver a questão do Nicolas. Eu disse, como, meu bem? Olha, a igreja tem 2 tipos de missão. Tem um que é para o jovem, solteiro, 18, 19, 20 anos. Ok? Ok. E tem uma segunda missão que é para casais, que já estão numa idade mais madura da vida. Então, o que nós podemos fazer? Nós, como casal, nos voluntariamos para fazer esse serviço voluntário, missionário, e a gente leva o Nicolas junto com a gente. O que você acha? Quer dizer, espera aí, meu amor. Até ontem, o problema era o Nicolas. Agora está dizendo que eu e você vamos partir para uma missão humanitária, tudo mais. Daí ela falou uma frase que toca o meu coração até hoje. O que um pai e o que uma mãe não fazem para ajudar o filho a realizar o seu sonho. Gente do céu, emoção, emoção, emoção. Bom, sensibilizado com aquele momento, só restava saber uma coisa, né? A igreja tem um modelo de missão para jovens, tem para casais, mas eu nunca vi falar de família, né? Será que vão aceitar pai, mãe, filho, todo mundo junto? Só tem um jeito de saber, é ligar. Então ligamos para a sede da igreja em São Paulo e explicamos a situação, né? A pessoa que nos atendeu, um líder da igreja, fez 3 perguntas. Carlos, você acredita em Deus? Sim. Carlos, você acredita em milagres? Sim. Carlos, você acredita que Deus conduz os passos das pessoas? Sim. Mas por que essas perguntas estão óbvias? É porque hoje, pela manhã, nós fizemos uma reunião aqui na sede da igreja. E nós estamos muito preocupados com o número enorme de refugiados que estão atravessando a fronteira do Brasil lá na Venezuela. E a igreja se preocupa muito em acolhimento de refugiados. E a inspiração veio que nós devíamos chamar um casal. E esse casal ficaria lá para apoiar, acolher esses refugiados. A gente não sabia quem chamar, a gente não sabia aonde buscar, a gente não tinha nenhuma indicação ou recomendação, ideia. Então só podemos pensar que a sua ligação foi uma resposta das nossas orações. Gente, até agora eu fico emocionado de saber como que Deus trabalha todos esses aspectos. Bom, finalmente eu, Vânia e Nicolas pousamos lá em Boa Vista. Pela primeira vez fomos a Roraima. Quando chegamos lá, quem estava lá? Presidente Caetano, presidente da missão. Daí ele deu as boas-vindas para mim, para a Vânia, e disse, Nicolas, você já tem um companheiro, uma área, você vai trabalhar de forma independente e autônoma. Eu pensei, eu acho que ele não sabe da história do Nicolas. Eu chamei ele do lado e disse, presidente, você está sabendo do Nicolas, do exame, do médico e toda a situação? Estou sabendo de tudo, Carlos, fica tranquilo. Mas eu sou o presidente, eu sou o líder aqui e nós vamos fazer um teste. Ele vai trabalhar de forma independente por 1 semana, 2 ou 3. Se tiver qualquer problema, ele sai da sua área e vem morar junto com vocês. Os 3 vão juntos. Se ele passar por 1 semana, 2 ou 3, a gente vai deixar 1 mês, 2 ou 3. Se tiver qualquer problema, ele sai da área dele e ele vai ficar com o pai e com a mãe. Tá bom? Tá bom. E assim foi. Gente, passou 1 mês, 2 ou 3, nunca ligou, nunca reclamou, nunca estava dizendo que estava difícil, pesado, vida que segue. Depois de 3 meses, o presidente Caetano me liga. Está na hora de transferir o garoto. Ele vai ser transferido para Rondônia, Vilhena. Podemos transferir? Pode transferir. Vai lá para Rondônia, fica mais 6 meses lá. Está na hora de transferir o garoto outra vez. Podemos mandar ele para Parintins, coração da Amazônia? Pode. Que incrível.
Passado mais 6 meses, agora está na hora de ir para Coari. Coari, gente, nem estrada tem lá. Você tem que ir até Manaus, pegar um barco, navegar 8 horas rio acima até chegar em Coari. E lá vai o garoto. Sabe o que é mais interessante, Elisângela? Nós nunca recebemos nenhuma ligação do garoto reclamando, se queixando, dizendo que estava muito pesado. Mas as pessoas que nos conheciam, tinham nosso contato, por onde ele passava, ligavam para a gente. Carlos, Vânia, muito obrigado por mandar um garoto tão especial. Obrigado por preparar tão bem o Nicolas. Nós já recebemos muitos missionários, mas ele é diferente. Que lindo. Ele fala de forma diferente. Ele trata as pessoas de forma diferente. Ele tem um carinho diferente. Acontece que enquanto o Nicolas estava fazendo toda essa andança dele, eu e Vânia estávamos lá na fronteira, acolhendo refugiados, velhinhos, jovens, mãezinhas ganhando bebê, alguns precisando de remédio, de calçado, de roupa, de tratamento, de cirurgia, de passagem, tudo mais. E nós lá. Daí a pergunta que eu faço para você, Elisângela, é: o que teria acontecido se o Nicolas tivesse passado no exame médico? Exatamente, Carlos. E exatamente nesse ponto, quando você estava lá com Vânia, e que você via pessoas precisando de remédio, de roupa, de tudo, e aí no seu livro, No Maior Empreendimento, você diz assim, tinham questões que eram urgentes, tinham outras que não dava para ficar para outro dia. Meu Deus! E aí você falava assim, e agora, meu Deus, será que eu estou mesmo preparado para isso? E aí você sentiu dentro do seu coração, essa obra não é sua. Esse é um capítulo do seu livro. E você sabe, Carlos, que eu sempre me lembro disso. Você acabou de disse para a gente agora há pouco que o Deus se manifesta para a gente, nos revela de diversas formas, nos traz revelações. E eu tive uma revelação por meio das escrituras. E agora, chegando nos minutos finais da nossa live, vou revelar para vocês a importância de Carlos Wizard, instrumento de Deus, aqui na Terra, dele e da família dele, na minha vida pessoal, profissional e espiritual. Eu fazia as minhas leituras diárias da Bíblia, do Evangelho, antes de trabalhar, aquela coisa de abrir aleatoriamente, ler uma frase, só que a vida que segue, eu não tinha coragem. Você falou isso, ter coragem de seguir o caminho divino. Eu não tinha essa coragem. Eu levava a minha vida, mas fazia minhas orações e estava tudo certo. E aí eu li uma escritura que eu já tinha lido diversas vezes, Carlos, mas naquele dia eu senti uma revelação, eu tive uma promessa. Salmos 1, ele diz assim, vou ler aqui o 2 e o 3. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E essa é a promessa que eu tive dentro da minha alma. E tudo quanto fizer prosperará. Neste momento, eu entendi. Leis do Senhor? Quais são as leis do Senhor? E aí eu fui procurar os mandamentos. E aí, isso foi o ano passado, janeiro do ano passado. Eu bati na mesa e eu falei, chega dessa vida. Eu vou ter coragem de seguir o caminho divino. E eu vou fazer renúncias na minha vida. Senhor, deixa eu ver aqui o que o Senhor espera de mim. E aí tem lá, castidade foi a primeira coisa. Eu conheci uma pessoa, eu divorciada, ele viúvo, hoje meu esposo, Emerson Bispo Romão. E na época eu conheci, viúvo, namoramos durante 8 meses. É aqui, é agora. Tchau, relacionamento.
Eu cheguei para ele e falei, não vou mais me relacionar com você e nem com ninguém. 8 meses de relacionamento, ele virou para mim e falou, mas por quê? Enlouqueci, vou seguir os mandamentos do Senhor. Eu preciso ter paz, prosperidade, a felicidade que a gente encontra no rosto das pessoas dentro das igrejas. Eu quero isso para minha vida. E aí, ele ficou sem entender nada, falou, não, mas eu também vou seguir. Eu falei, não, aí é você com Deus, eu fiz isso aqui. E aí eu fechei as portas mesmo para ele, sabe? Eu tava louca, cega. Outro mandamento, o que que é? Dia do Senhor, todo domingo. E é engraçado que começam a vir as adversidades. No domingo que eu ia à igreja, chovendo, frio, eu sem carro, eu ia debaixo de chuva, tempestade, tudo. Todo domingo eu ia para a igreja. Elegi uma denominação, porque eu não tinha nenhuma, e fui. Depois, o que? Dízimo. Peraí, 10%. Eu olhava para minhas dívidas, eu cegamente, 10%. O Senhor está mandando. É um ato de obediência. Todo o resto eu sei que Ele vai suprir, porque está prometido isso nas Escrituras. O que mais? Álcool. Adorava tomar um vinho. Cada um tem o seu momento. Aquele era o meu momento. E eu renunciei. Vinho, cerveja, eu gostava demais. Finais de semana, parei com tudo. O que mais? Valorização da família. Tempo com os filhos, aniversário. Acho que eles passaram momentos muito bons comigo nesse período e até hoje, graças a Deus. E vida profissional. Chega, vou começar a seguir gente que tem valores. E aí, nessa de seguir gente que tem valores, eu vi uma live anunciada em janeiro de 2022, onde Carlos Wizard ia falar nessa noite, era um sábado à noite. E aí eu falei, eu vou ouvir. Minha filha estudou nas escolas Wizard, eu não conhecia nem o seu semblante, não tinha visto você nunca. E aí nessa live, com 1.497 pessoas, o que aconteceu? Você atribuiu o sucesso da sua vida profissional, pessoal, espiritual, à leitura de 2 livros diariamente. A Bíblia e o livro de Mórmon. Nunca ouvi falar no livro de Mórmon. Anotei, falei, vou comprar esse livro agora. E aí você disse sim, quem quiser, manda o seu endereço, vou mandar entregar na sua casa. Eu falei, impossível, olha quanta gente na live, mas eu mandei. 4 dias depois, o livro chega na minha casa com um bilhete. Procure a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias da sua cidade. Leia a partir da página 500. Ore para saber se esse livro é verdadeiro. E então, eu segui a cartilha. E Carlos Wizard, que quem convive com você sabe que você é todo organizado em tudo. Na sua vida pessoal, profissional, religiosa, existe processo para tudo. E esse processo é uma coisa linda que salvou... Até para tirar foto, né? Até para tirar foto. Então, assim, o que eu fiz? Aí você convidava para pessoas para ir ao templo, eu fui ao templo. Eu procurei a igreja, eu recebi os missionários em minha casa. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, é um processo de desenvolvimento da vida. E aí, fiz tudo, até que eu falei, não. Aí ultrapassou todos os limites do amor de Cristo por mim. Eu recebo um convite para ir numa reunião familiar na casa, na residência de Carlos Wizard. E aí eu pensava comigo assim, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu, Senhor? E você sabe o que eu senti dentro da minha alma? Você é filha amada do Pai Celestial. O Senhor ouviu as minhas orações, sinceras. Então, participei de reuniões familiares em sua casa. Eu sou grata por me sentir membro da sua família, você e sua esposa de joelhos na sua sala, orando por mim. Inacreditável o amor de Jesus Cristo nessa pessoa. Agora, assim,
me batizar pessoalmente, não só eu, como nossa família, meu esposo aí, o eterno grato. Somos eternamente gratos pela sua vida e de Vânia, pelas obras que vocês realizam na terra. E aí, o ano passado, quando eu recebi, em setembro, um convite para participar da sua festa de aniversário, na sua residência, com a sua família, com seus amigos. Aí eu falei, não, agora ultrapassou todos os limites. O amor pelo ser humano, pela consideração. E aí, quando eu achei que já tinha ultrapassado todos os limites, foi o batismo do meu caçula este ano. E eu sabia que você tinha compromisso em Campinas, e mesmo assim mandei o convite. Você tinha um casamento no templo, são tantos compromissos, não sei se você vai lembrar disso. E aí era num sábado muito cedo, não me recordo se era 8 ou 9 da manhã, e de repente surge Carlos Wizard, pega o seu carro, dirige sozinho de Campinas até São Paulo, na Vila Mariana, e vem assistir o batismo do meu filho de 8 anos, Estevão. Que emoção, Carlos. Hoje eu posso, sim, ter a oportunidade de te agradecer publicamente pelo amor, pela consideração, pela minha família, pela atenção, sabe? E hoje, Estevão, às vezes sempre na hora de dormir, ele sempre faz menção a você, a sua família. Mas essa semana foi muito engraçado na hora do almoço. Estevão, você vai orar para abençoar o almoço? Sim, Senhor. Aí ele diz lá, agradecemos por essa comida, que todo mundo possa comer bem, que Carlos Wizard possa comer bem, o bispo, e que todo mundo tenha essa comida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que lindo! Tá? Gratidão que nós sentimos pelas suas obras na terra, por influenciar milhares de empresários, de pessoas no mundo, e não só de influenciar, de conduzi-los à presença do Pai Celestial. E agora, para encerrar aqui, que está extenso, mas vale a pena, Carlos, eu te mostrar o que esse ato de oferecer um livro para uma pessoa que estava desesperadamente buscando, suplicando um caminho para Deus, o que esse ato foi capaz de fazer. É tão bom quando alguém influenciado por nós faz alguma coisa, que essa semana uma moça que trabalhava na minha casa prestava serviços para mim, eu falei assim, Monique, você é tão dedicada, você faz essas coisas tão bem, por que você não estuda? Né? E aí passou, e essa semana ela falou assim, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, sério? Sério. Ela me mandou a inscrição dela na faculdade de Direito. Que beleza! Então, foi tão assim, foi tão gratificante para mim, e eu quero que seja para você tão gratificante, que eu também tenho uma surpresa para você. Nós fomos homenageados. Depois, essa live vai ficar gravada e ela será disponibilizada tanto no Instagram quanto no nosso canal no YouTube, no Empreendedor Jurídico. E aí, quando nós nos mudamos para o estado do Paraná, recentemente, lá na nossa ala de Vila Mariana, em São Paulo, nós seguimos a cartilha mesmo, as aulas de Carlos e Vânia, que eles dão toda semana, que você acabou de receber o convite aí para participar no Zoom de um estudo bíblico. E aí, Vânia nos ensinou muito as bênçãos que Deus nos dá por ajudar na limpeza da capela, por servir os filhos de Deus na casa de Deus. E nós fizemos isso muito lá na aula de Vila Mariana. E aí nós recebemos esse quadrinho de despedida. Lá ele foi confeccionado pelas mãos da artesã Cristiane Fagundes, a pedido dos membros da igreja. E aqui ele diz assim, Emerson e Elisângela e família, vocês fizeram a diferença na nossa ala. Gratidão. Sentiremos saudades. Vocês trouxeram muita luz, ânimo, alegria e foram um grande exemplo de caridade e serviço.
Amamos muito vocês. A Ala Vila Mariana, São Paulo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Isso aqui não é para eu me achar, não. É para eu mostrar para você fruto do seu ato de amor, de acolher uma família, que pôde beneficiar muitas famílias, tanto na Ala de Vila Mariana, e vamos seguir beneficiando daqui para frente. Além disso, lá na minha bio aqui do Instagram, tem outra coisa que isso salvou a minha vida e eu estou reproduzindo agora o meu presente para você, onde você pode clicar lá e no meu presente para você você conseguir esse exemplar do livro de Mórmon, que fez toda a diferença na minha vida. Tem também no link da bio do Carlos, e essa é a minha surpresa para você, de estar reproduzindo, duplicando as suas obras aqui na Terra. E você tem um casal que te admira, uma família que respeita a sua família, e vocês moram no meu coração e de toda a minha família. Gratidão eterna. Querida amiga, querida irmã Elisângela Gomes Teixeira, foi uma emoção participar com você dessa live. Na verdade, um diálogo, uma conversa, e compartilhar com os amigos que participaram conosco experiências tocantes, emocionantes, experiências de fé. Parabenizo a você, a Emerson, parabenizo também a Estelinha, o Estevão, todos que pertencem à sua família, por seu exemplo de ser uma mulher de Deus, ter a coragem de renunciar às coisas que você praticava antes, em busca de ter uma conexão maior com Deus. E o teu exemplo é uma inspiração para todos que estão nessa mesma busca. Que Deus te abençoe e ilumine teu caminho cada vez mais. Aqui fica a minha gratidão e, ao mesmo tempo, meu carinho por você e todos da família. Eu que agradeço, muito obrigada a todos que participaram. E fica o convite para estarem aí participando do estudo bíblico. Lá é só deixar um recado lá no direct para Carlos. E vai ser um prazer esse encontro para que a gente possa evoluir juntos e seguir aí fazendo essas obras na Terra e ajudando muitas pessoas. Um grande beijo, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.